Olá, aqui é o Ricardo Novaes, seja bem-vindo ao canal Amigo Violão. Hoje eu vou falar com você de um assunto que é muito interessante. Se você dá aula todos os dias, né, professores geralmente dão aulas todos os dias, né, costumam ter muitas experiências de aula e é muito normal a gente encontrar com alunos que parecem não estar entendendo as coisas mais simples, ou seja, eu coloquei ali, parece que o aluno é burro, né? Então aqui nesse canal eu falo muito com professores também, além de quem está aprendendo violão, muitas crianças, muitas pessoas de outras idades também. Mas hoje o assunto é aqui para você que é professor, porém, para você que não é professor, eu quero que você também se enquadre em uma dessas coisas que eu vou falar, porque uma ou mais, né? Porque é importante que você veja se você está se bloqueando no seu aprendizado, se você está ficando mais burrinho, por causa de um desses vícios mentais ou desses comportamentos que eu vou colocar aqui. Tá? Então, o primeiro deles é quando você não acredita naquilo que o professor está passando. Então, o aluno não acredita no que você, como professor, está passando. Por exemplo, às vezes a gente vai ensinar um ritmo de uma música ou uma nota diferente que ele está tocando errada e simplesmente parece que você está falando grego, não acerta, né? Eu até já dei um exemplo aqui, por exemplo, tem aquela música Iron Man, né, do Black Sabbath, que ele faz. E aí tinha um aluno que, em vez de fazer, ele fazia. E eu falei, não é assim, né? E aí ele não entendia, parecia que não estava entendendo, temando naquilo. Aí eu falei, quer saber, cara, tem alguma coisa muito estranha. Eu vou mostrar para ele o original da música. E aí eu coloquei para ele, e ele entendeu que termina na nota mais aguda, parararará, e não tarararará, na mais grave. E com isso ele se convenceu, porque na verdade ele não estava acreditando em mim, então o original convenceu ele. Ou seja, nesse caso é uma espécie de teimosia, né? É aquilo, ele não quis falar, ou de alguma forma, ele, enfim, não acreditou em mim mesmo, né? Então esse é o primeiro caso. O segundo que eu vejo, muito comum, é quando o aluno subestima a dificuldade de alguma coisa. Né? Então, por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo mais clássico. Para mim, eu diria que é assim, eu até já gravei alguns vídeos a respeito desse assunto aqui, que eu vou falar, e eu diria para você que são os vídeos mais inúteis que eu já gravei, porque eu duvido que alguém praticou isso que eu falei. Né? Eu duvido. E eu te falo que é difícil praticar, eu também tenho que me esforçar, mas eu pratico sim. Agora, para eu fazer meus alunos particulares praticarem, é uma luta. Não adianta falar uma, duas, três, quatro vezes, tem que esmiuçar, ficar em cima, ajudar. Que é a gente, por exemplo, tocar lento e pensar rápido. Isso é uma das coisas que eu duvido que eu gravei um vídeo e a pessoa procurou praticar isso daí, que é colocar o pensamento na frente, a liderança daqui, ao invés da liderança daqui. Um exemplo onde isso se manifesta também, por exemplo, tocar com metrônomo, a pessoa muitas vezes menospreza a dificuldade, como se fosse só ligar, tec, 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 e sair tocando junto. Não é. Tocar com metrônomo requer uma experiência, requer começar usando peças bem facinhas, depois você vai conseguindo fazer isso com peças mais complexas, porque exige consciência rítmica. Então, às vezes o aluno menospreza a dificuldade, né? É como se diz, por exemplo, a gente conhece um músico pelo adágio, quando ele toca peças lentas, porque ali ele tem que ter interpretação, consciência do ritmo. Realmente não é um movimento muito mecânico, muito, vamos dizer, condicionado, né? Cheio de reflexos que vai determinar a performance. É muito mais um ouvido, né? Então isso é uma segunda coisa. A terceira tem muito a ver com a primeira, que é não acreditar em você, mas no sentido não de como que a música é, mas não acreditar no seu potencial de professor, como você é de professor, sua história com a música, de que você realmente tem o que ensinar, de que você realmente pratica na sua profissão, na sua atuação musical, aquilo que você está ensinando para ele. Então, às vezes, pode ser que você não esteja tendo do seu aluno moral, ele não está te dando moral, entendeu? E então eu costumo dizer o seguinte, é bom você, a título de motivação, de alinhamento, de você colocar um pouco a sua história, sabe? As coisas que você já conseguiu realizar, né? Porque às vezes você mesmo já esqueceu. Você já fez alguns shows, já tocou em bandas, você já tocou músicas muito difíceis, já gravou algumas coisas. Então, é você poder trazer isso para o seu aluno, para ele te admirar mais também.
entendeu? Eu noto assim muitas vezes, olha que interessante, já notei pessoas que eu dei aula particular que não me respeitam do mesmo jeito que as pessoas para quem eu dou aula pelo YouTube ou pelos meus cursos online. Por quê? O curso online dá um distanciamento que a pessoa te admira mais. O ser humano muitas vezes é assim. Ele admira mais aquela pessoa longe, né? Eu até costumo dizer assim, a ilusão é o que está longe, é o que você vê de longe. A realidade é aquilo que você vê de perto, né? Então a gente vê a realidade do professor porque está vendo de perto. Deixa eu pegar minha anotação aqui para ver agora qual que é o quarto ponto. O quarto ponto é uma falta de proposta de trabalho. Então, pode ser, eu vejo, por exemplo, as pessoas que utilizam o método Amigo Violão, eu noto às vezes alguns distúrbios assim com relação à proposta de trabalho. Porque o método Amigo Violão não é um método engessado. E eu acho que nenhum método deve ser tratado dessa maneira. Isso é muito mais da cabeça de quem compra um livro e quer achar que aquilo é a verdade absoluta do que um problema do método, da metodologia em si. Então, o que é esse problema? É você ter método em excesso, querer que todos os alunos façam direitinho todo aquele caminho do mesmo jeito, tarará. E não levar em consideração, escutar o que seu aluno quer, né? Por exemplo, assim, eu acho que um professor que não leva em consideração o gosto de um aluno, aquilo que ele quer, eu acho que ele está vivendo uma situação de cegueira, porque ele poderia com muito mais facilidade encontrar o caminho. Por exemplo, uma vez, olha só que interessante, vou dar um exemplo disso que eu estou falando. Vários guarda-chuvas, estava chovendo, aí isso aconteceu comigo. Aí tinha vários guarda-chuvas, só que tinha um aberto e vários fechados, era um lugar que eles emprestavam o guarda-chuva. Como eu vi o aberto no chão, eu fiquei na minha cabeça como se ele tivesse, como se tivesse dono, vamos dizer, não vou pegar o que está aberto. E fui tentando pegar os que estavam fechados, e cada um mais quebrado que o outro. Não funcionava. Até que eu pensei, gente, mas você é burro. Você está querendo pegar o guarda-chuva fechado em vez de pegar o aberto, né? Pega o aberto logo e vai, cara. Isso é igual você procurar a chave que está na sua mão ou os óculos que estão na sua cara. Muitas vezes a gente passa por isso com os alunos porque a gente quer ensinar para eles uma coisa, eles não estão querendo, você está sofrendo com aquilo, é só perguntar o que você quer. Entendeu? Então, assim, não quer dizer que você vai ficar nem com excesso de método, nem com falta de método, mas que você vai ficar com presença. De você estar no presente, você tem ali seu caminho que você quer seguir, aquelas musiquinhas, mas você tem uma pessoa na sua frente. Então, você saber ter o bom senso de julgar o que é legal, o que não é muitíssimo importante, né? Você saber, por exemplo, pegar uma música e colocar uma letra um pouco diferente, porque aquela letra é a única coisa que torna aquela música muito infantil, mas a música em si não é tão infantil. Você pode criar uma letra mais madura, uma letra para pessoas adolescentes, adultos e tudo, você pode fazer tudo isso. E é uma coisa simples de fazer para quem é músico, poder ter esse nível de criatividade. Muitas vezes a gente se esquece dessa possibilidade. Então é muito, muito interessante a gente pensar nessa questão da proposta de trabalho, a gente ter um caminho a seguir, não ser rígido com ele, ter como referencial o nosso presente, o que está se apresentando na nossa frente. Uma outra coisa muito interessante é a questão da motivação. Eu vou contar um pouquinho para vocês, até tem a ver com a nave Amigo Violão, né? Porque é o seguinte, eu dou aulas particulares há anos, né? Muitos anos, 15, acho que 20 anos, é porque eu às vezes perco as contas, né? Eu comecei antes de me formar, eu formei há 15 anos, então antes disso eu já dava aula. Então o que acontece é que quando a gente dá aula individual, a gente encontra uma série de dificuldades que quando a gente vai para aula em grupo a gente não vê. E mais recentemente eu comecei a dar aulas online em grupo, dentro da nave Amigo Violão, alunos que estão em diferentes níveis, né? E eles se encontram comigo ali no Zoom. Então olha que interessante, quando eu peço para um aluno, às vezes, com certeza você já passou por isso, você pede para um aluno repetir uma determinada passagem que ele está treinando, e ele fica com preguiça, ele acha que 10 vezes é muito, 2, 3 vezes ele fica, não, mas eu já fiz uma, fica querendo barganhar, não quer repetir, né? Quando você faz isso numa aula em grupo, eu falo assim, quem quer tocar agora? Todo mundo quer. Todo mundo liga o áudio, fala, eu quero tocar. Então a motivação muitas vezes vem pelo espelho de ver colegas, de estar ali, principalmente com crianças, isso funciona muito, mas não apenas com crianças, né? Então essa questão da motivação, muito importante, você conseguir criar uma situação que já joga a seu favor. Esse é o quinto tópico, aliás, eu acho que eu nem falei isso. O sexto e o sétimo que eu quero trazer já são um pouco mais profundos e um pouco fora da coisa musical, mas tem tudo a ver com essa relação de ajuda que a gente tem como professor. Tem até um livro que eu estou lendo aqui,
do Bert Hellinger, que depois eu vou fazer um vídeo mais a respeito dele, que chama Ordens da Ajuda. E ele fala muito a respeito de como você ter uma relação de ajuda e como que às vezes tem erros, né, da gente nessa relação. Então eu vou falar de uma coisa aqui, que é a questão da transferência e contra-transferência. Quer dizer, quando você numa relação com o seu aluno, mesmo inconscientemente, você fica como se você fosse o papai ou a mamãe dele. Então você quer pegar na mãozinha, você quer tratar ele igual bebê, e isso enfraquece ele. E isso eu não estou falando só com crianças, isso vale para adultos também. Por exemplo, às vezes o aluno está tocando, tem um aluno, por exemplo, está tocando com um metrônomo, e ele fica me perguntando se ele está tocando no tempo. Se ele estivesse ouvindo, ele mesmo saberia se ele está tocando no tempo. Ele não precisa de mim para falar, porque se ele precisar de mim para falar que ele está tocando no tempo, quer dizer que ele nunca vai acertar. Porque para tocar no tempo, ele tem que estar ouvindo se ele está tocando no tempo ou não. Então, a gente precisa saber que para um aluno aprender, ele tem que ser independente de você como professor. Será que você como aluno é independente do seu professor? É minimamente independente? Porque tem gente que tem a relação com o professor que é uma relação que nunca vai dar certo. Você pode ter certeza. E muitas vezes isso aí, e tem a transferência, né? O aluno está procurando um papai e uma mamãe e ele não consegue chegar. Sabe onde mais isso acontece? Só um adendo para você refletir. Igreja. Às vezes a pessoa busca isso no pastor, por exemplo. Ele quer um papai ou uma mamãe ali na igreja. Então ele nunca vai evoluir. Ele vai precisar daquela muleta que é para a igreja. E olha que eu sou a favor, eu sou religioso. Mas eu sei que a pessoa, se ela quer um caminho espiritual, ela tem que ter independência, ela tem que encontrar isso dentro dela. A mesma coisa, se a pessoa busca uma aula de música, ela tem que buscar ser independente do professor. Um dia não precisar dele. É aquela velha história, um dia o discípulo transcende o mestre, né, assim, passa do mestre. Quando a gente está falando de um mestre humano, né, isso é para acontecer. A gente tem que deixar os nossos alunos serem melhores que nós, se eles tiverem um mérito para isso. Né? Então a gente evitar essa contra-transferência também, que é você entrar no lugar de papai e mamãe. Uma coisa é o aluno fazer isso, mas a gente tem que quebrar com isso. Como é que quebra com isso? A gente às vezes sendo meio duro. Às vezes a gente parece meio rígido. Se a gente tá ligado para isso que eu estou falando, pode ser que a gente pareça meio rígido. Eu, por exemplo, pego pesado, às vezes eu me questiono se eu deveria. Depende da aula. Muitas vezes eu não faço isso, mas muitas vezes eu falo, cara, você não está me ouvindo? Eu falo, mas você não ouve. Já falei 1000 vezes, parece que você não está ouvindo. Às vezes eu sou meio duro. Porque senão a pessoa monta em cima de você, querendo que você fique resolvendo o pepininho ali, e aí você está fazendo um trabalho oposto do trabalho do professor. Você está fazendo um trabalho de tornar ele seu, vamos dizer, um adendo que você precisa, ele precisa de você, e no fundo você está dizendo, eu preciso de você também. Então fica aquela coisa assim, quem precisa de quem? Né? Em vez de ser um momento de aprender realmente, de se tornar alguém que pensa por si mesmo. Né? E então, em sétimo lugar, eu vou trazer uma coisa ainda um pouco mais distanciada, que aí já é uma coisa um pouco... Eu falei disso em um vídeo só aqui no canal, que é a postura sistêmica. Existe uma coisa chamada pedagogia sistêmica. E eu ainda vou falar muito a respeito disso, da pedagogia sistêmica dentro da educação musical, sabe? Isso é uma coisa que com certeza vai dar pano para manga. E o que é isso? A visão sistêmica, que é a visão que está por trás de algumas filosofias, está por trás inclusive da mecânica quântica, das constelações familiares, que é um método usado para terapias, né? Então, a filosofia sistêmica, ela trata do sistema e não da parte. Ela olha o todo e não apenas a parte. Ela vê que a parte contém o todo e o todo está dentro da parte de uma forma assim, de uma forma que, para quem tem olhos para ver, vamos dizer assim, né? Então, quando a gente recebe um aluno, muitas vezes a gente vai encontrar alunos com comportamentos desafiadores, alunos que não querem, que ficam sendo do contra e tudo. Então, quando a gente entende um pouco mais, a gente olha para um aluno, eu vejo, por exemplo, uma criança, eu me lembro que eu estou trabalhando para o papai e para a mamãe dele. Tem tudo a ver com o que eu falei agora há pouco. Se eu não entender, quando eu falei da transferência, né, quando eu falei assim, você não pode entrar no lugar de pai e mãe. E sabe qual que é a maneira que você faz isso? Olhando para o pai e a mãe desse aluno, você está olhando para o todo dele. Quando a gente está trabalhando com crianças, isso é super viável, isso não é viagem na maionese, isso não é misticismo nenhum. A gente entender porque essa criança está formando o caráter dela, mesmo depois dos 7 anos, eles falam que até 7 anos, né, já formou o caráter. Não é tão simples assim. Crianças até 12 anos, a gente tem que ter uma atenção especial. Existe até mesmo pessoas falando assim, até os 21 anos mesmo, a formação
do adolescente até a vida adulta, como que isso é importante, a gente ter uma visão dessa pessoa no todo. A gente olhar para ela como parte de um todo. Quando a gente faz isso, olha que interessante, a gente entende que nós chegamos naquele contexto familiar para ajudar, a gente está servindo o pai e a mãe, que é quem chegou primeiro. Naquele sistema, o aluno veio em seguida e nós, professores, chegamos por último. E muitas vezes a gente quer trabalhar como eu sendo o cara que manda, o cara que é superior. E é muito interessante a gente ser alguém que serve, alguém que ensina, mas não ser o superior. Não é interessante? É como alguém que chega numa empresa para ser o chefe, mas ele chegou semana passada. Então ele é o chefe, mas ele respeita todos aqueles que estavam lá antes dele. Se ele não fizer isso, ele é mandado embora da empresa, ele não segura. A mesma coisa um professor. Quando a gente chega, você chega para ser alguém que ensina, mas você chegou agora num sistema. Você chegou agora na vida daquela criança e, consequentemente, na vida daquela família, e você se lembra que você está trabalhando para o pai e a mãe dele ou dela. Isso é muito incrível. Quando você tem essa consciência, você pode trazer de forma explícita ou implícita. Se você tem só dentro de você, você já tem uma percepção, uma postura sistêmica perante o todo. E muitas vezes você pode trazer isso de formas mais claras, explícitas, né? Quando você menciona esse pai, essa mãe na sua aula. Então, olha que riqueza, né? que você pode, a partir dessa questão da comunicação com o aluno, você achar que ele é burro, né? Como que às vezes tem muita coisa por trás. É porque você às vezes não está sabendo muito bem como encarar essa comunicação com ele. E se você que está aí como aluno, olha quanta coisa você tem que trabalhar também para você não ficar o resto da vida sem evoluir nada fazendo aula de alguma coisa que seja. No caso, estou falando de violão, serve para qualquer coisa. Seja alguém que acredita em você. Eu vou dizer uma coisa, todos nós aqui somos aprendizes. Agora eu vou falar da gente como aprendiz, porque todos nós somos aprendizes. Quando a gente é um aprendiz, a gente tem que lembrar o seguinte: se eu achar que eu não sou capaz, eu estou dizendo que o meu mestre está enganado, porque o mestre sabe que seu discípulo é capaz. Então, se eu falo eu não sou capaz, então eu estou falando que o meu mestre está errado. E se eu acho que o meu mestre está errado, por que diabos eu estou seguindo ele? Certo? E eu falo por que diabos com consciência. Está seguindo por um diabo, só se for. Então a gente tem que seguir sabendo que a gente é capaz. E o aluno tem que saber disso da boca de um professor, tem que saber disso da consciência dele mesmo. Nós todos, aprendizes, podemos chegar a um lugar mais alto, um passinho a cada dia. É isso aí, espero que você tenha gostado dessas reflexões, né? Seus alunos não são burros, o que tem aí é um problema de comunicação, beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com quem você acha que pode aproveitar essa reflexão e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal Amigo Violão. Um abraço, tchau, tchau!